A transformação isobárica, vamos considerar uma quantidade de gás com volume 1, temperatura 1 e a pressão. Esse gás vai sofrer uma transformação fazendo com que o seu volume aumente. Quando o volume aumenta, a temperatura também vai variar. Ou a gente pode dizer que a temperatura variou e, em consequência disso, o volume também variou. Nesse caso, houve aí um aumento e a pressão continua a mesma. Por isso que era chamada de transformação isobárica. Então nós temos aqui que sob a pressão constante, o volume e a temperatura absoluta de um gás ideal são diretamente proporcionais. Para isso nós vamos ter aqui um gráfico que vai representar essa transformação gasosa. Então nós temos aqui a temperatura em Kelvin, vamos adotar a temperatura absoluta, e o volume em litros. Porém, nem sempre esse volume é em litro. O volume ele pode estar mudando, pode ser em metros cúbicos ou em outras unidades. Mas a temperatura tem que ser dada na temperatura absoluta. Nós temos V1 correspondente a T1 e V2 correspondente a T2. Então, com isso, nós podemos adotar uma formulazinha que envolve aqui essa transformação. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Voltando à temperatura absoluta, é a temperatura dada na unidade de Kelvin, ou seja, em que o seu zero absoluto, que é o 0 Kelvin, 0 K, é menos 273 graus Celsius. Esta relação aqui, ela foi descoberta, pelos físicos franceses Charles e Gay-Lussac, só que essa aqui ela é batizada pelo nome de relação, de fórmula de Charles e Gay-Lussac. Essa aqui foi adotada com o nome dos dois. Porém, você pode encontrar em alguns livros ou em alguns locais na internet dizendo que uma é de um e outra de outra, mas na verdade os dois físicos estudaram as transformações gasosas, e criaram várias teorias. Lembre que essa relação ela é uma constante. O gráfico já nos diz isso, que é uma constante e que é diretamente proporcional. Aqui embaixo vai ter os links para outros vídeos relacionados aqui às transformações gasosas.